Me diz uma coisa, às vezes do nada você sente uma sensação como se algo ruim fosse acontecer? Eu também já me senti assim. Parece que vai dar tudo errado e do nada vem aquela enxurrada de coisa na cabeça que parece que o mundo vai acabar. E talvez o remédio nem seja a principal solução. Então mantenha calma, porque hoje eu vou te mostrar como eu fiz para perceber que eu estava sofrendo com ansiedade e o que eu fiz para melhorar esse problema e sem ter que tomar remédio. Você já parou para pensar que a primeira coisa que muitas pessoas fazem ao acordar é simplesmente abrir a janela para milhares de pessoas que estão pela internet? Antes mesmo de lavar o rosto, a pessoa já está no mundinho do palco perfeito, onde todas as pessoas são felizes, onde todas as pessoas são perfeitas e logo cedo já vem aquela enxurrada de informação na cabeça. Só que o nosso cérebro não foi feito para lidar com tanta informação, é curtida, compartilhamento, um monte de like, um monte de coisa que aparece, que você olha e você se compara, e são pequenas doses de prazeres rápidos que acabam te viciando. E no final, o mundo real já nem tem graça mais, e é nesse momento em que a ansiedade começa a aparecer. É nesse momento que a ansiedade começa a tomar conta da cabeça da pessoa. E como eu falei, na internet todo mundo tem a vida perfeita, os corpos perfeitos, as viagens perfeitas, tudo é muito legal, tudo é muito perfeitinho e os problemas não existem. E é nesse momento que a nossa mente começa a gritar: por que eu não sou assim? Por que eu não sou perfeito como essa pessoa? Por que eu não tenho essa vida perfeita? Eu ficava olhando as coisas na internet, tudo que as pessoas postavam, e eu ficava me comparando, me sentindo para baixo, porque eu não conseguia fazer tudo que aquelas pessoas fazem, porque eu não tinha aquela vidinha perfeita, e eu não conseguia descobrir o que estava acontecendo. Veja que além do excesso de informações, a gente ainda sofre com a comparação com as outras pessoas. E quando eu comecei a perceber que tinha algo de errado, eu comecei a pesquisar o que estava acontecendo comigo. E foi aí que eu descobri que quanto mais picos artificiais você consome, quanto mais informações você coloca no seu cérebro, mais a sua vida vai começando a ficar sem graça. Você não consegue ficar satisfeito com o que você tem ali, coisinhas simples do seu dia a dia, coisas que antigamente eram suficientes para te deixar feliz. Além do fato do mundo real começar a perder a graça, a pessoa ela sempre vai querer buscar estímulos que consigam suprir aquilo que está faltando. E tudo isso faz ela procurar uma bomba dopaminérgica para poder suprir isso que está faltando. E no final, o resultado é que a pessoa começa a ter ansiedade. É importante saber que nem toda ansiedade vem de um trauma, transtorno ou genética. Tem a ansiedade que é criada pela vida moderna, por toda a vida maluca, por tudo que a pessoa coloca na cabeça. Essa ansiedade é chamada de ansiedade reativa. Alguma vez você já se sentiu assim? Comenta aqui embaixo, porque você não é o único nessa situação. O Dr. Andrew Huberman, neurocientista da Universidade de Stanford, explica que o nosso cérebro tem limite para processar as informações. E se você coloca muita informação dentro dele, ele não suporta, ele acaba entrando em colapso. E é nesse momento que você começa a ter problemas. Do nada, o seu cérebro começa a sentir que algo ruim vai acontecer, sendo que você não está passando por nenhum perigo. Talvez aqui você já comece a perceber uma possível causa da sua ansiedade. Às vezes, algumas pequenas mudanças vão minimizar ou até acabar com a sua ansiedade. O Dr. Andrew defende o hábito de olhar para o sol assim que a pessoa acorda, pelo menos ali entre 10 e 30 minutos após ela sair da cama. Ou melhor, após ela acordar, não é sair da cama não é para acordar e já ficar na cama mexendo no celular. Então acorda, levanta e já corre ali para a janela, abre, olha para o sol, porque a luz natural ajuda a regular o cortisol, que é o hormônio onde faz você ter foco. Ele vai ter esse pico logo de manhã cedo, assim que você acorda. E quando você abre a janela, esse hormônio é regulado, mas se você acorda e já corre para o celular e já começa a receber aquele monte de informação, toda aquela loucura, isso tudo fica desregulado e seu corpo sente que algum perigo está acontecendo, que você tem que ficar em alerta durante todo o dia. É como se o seu corpo recebesse uma bomba de hormônios. E justamente do hormônio que faz você acordar, que faz você ter foco. É como se você ficasse em alerta assim, durante todo o dia. E isso não é saudável para o corpo. E o resultado? Irritação, mente acelerada, toda aquela sensação de perigo que a gente já conversou. E tudo isso sem motivo algum. Mas quando os nossos hormônios começam a ficar desregulados, a gente começa a ter problema. E não é só ansiedade. Então vale a pena cuidar da saúde com hábitos simples. Eu sei que para muita gente não tem como deixar o celular de lado logo de manhã cedo, porque são assuntos de trabalho, uma emergência que pode acontecer. Tem gente que já vive ali com trabalho, realmente, o dia todo quando acorda, mas sempre que possível, corre para a janela, olhe a luz natural, porque o seu corpo vai agradecer e o seu dia vai ser melhor. Já por outro lado, dopamina barata
comparação, notícias ruins, um monte de tragédia, o seu dia já começa estressante, você fica chateado, você vê uma coisa acontecendo ali, por exemplo, com inocentes ou animais, pessoas indefesas, e o seu psicológico fica como numa situação dessa? E tem mais um detalhe, não é só de manhã que a pessoa deve evitar todo esse tipo de conteúdo ruim, isso é durante todo o dia, porque quanto mais informações ruins a pessoa coloca na cabeça, quanto mais dopamina barata também, que eu digo sempre na questão dos vídeos curtos, na questão da comparação social, onde a pessoa se compara com outra pelo estilo de vida ou pelo modo de viver, tudo isso vai inflamando o seu cérebro. E quando chega a noite, você está exausto, deita na cama e não consegue dormir, porque a mente não consegue desligar com aquele monte de informação. E eu tenho certeza que não é isso que você quer. Eu tenho certeza que você quer viver uma vida leve. Afinal de contas, todo mundo quer viver uma vida sem problemas, todo mundo quer viver uma vida tranquila, todo mundo quer ter uma vida boa. Mas para isso, você precisa parar de consumir porcarias e começar a consumir bons conteúdos como este. E se isso está fazendo sentido para você, considera deixar um like aqui para o YouTube entender que esse vídeo faz sentido. Assim, ele entende que esse conteúdo tem valor e esse vídeo pode chegar a mais pessoas que também estão sofrendo com ansiedade. Deixa eu te falar uma coisa. Às vezes, realmente o que você está sentindo é ansiedade reativa. Isso tudo por conta desse conteúdo barato que você está consumindo. Ou pelo simples fato de ficar acompanhando as pessoas pela internet, acompanhando toda a vida, toda a trajetória delas. E muitas coisas ali são todas falsas, porque a pessoa é apenas um personagem que está ali para ganhar dinheiro em cima da sua visualização. O Dr. Andrew explica que quando a gente olha para a tela pequena, a gente fica com foco estreito e a gente acaba ativando o sistema nervoso simpático, então nosso corpo entra em alerta, como se a gente tivesse que lutar, sabe? Tivesse que se defender. Agora, quando a gente olha para longe, para o horizonte, a gente tem um foco amplo e isso acaba nos relaxando, porque você não fica preso a uma telinha em estado de alerta constante. E é por isso que eu vou repetir mais uma vez que é tão importante você não correr para as redes sociais e para as notícias ruins assim que você acorda, porque não é legal logo cedo você com aquela bomba de energia ruim para dentro do seu corpo. E isso tudo começou a fazer sentido para mim quando eu comecei a prestar atenção em algumas coisas. Você já reparou que em certas situações, em certos ambientes, você se sente bem, mais tranquilo? Por exemplo, você está caminhando na praia, num parque, você está em algum lugar com mais natureza. Isso tudo não é coincidência. Tudo isso tem a ver com foco amplo. É o que o Dr. Andrew fala. Assim que você acorda, vai olhar o horizonte. Às vezes você pode falar, pô, mas eu moro aqui, tem casa do meu lado, tem casa ali. Pelo menos olhar para o céu, mesmo que esteja chovendo, isso já faz parte da natureza. O nosso corpo também se sente bem com a chuva. Isso tudo vai depender de como você quer enxergar, de como você quer receber o dia. É como se você desse permissão para sua mente relaxar, com uma coisa tão simples. Experimenta fazer uma coisa. Se você mora em cidade movimentada, que você não tem nada por perto, por exemplo, um parque, praia, rio, cachoeira, e você sempre está ali na loucura, experimenta pelo menos um dia ir a um local que tem mais natureza, mais árvores, plantas, água, praia, cachoeira. Larga o celular por alguns instantes, fica naquele local contemplando a natureza, sem preocupação nenhuma, apenas olhando a árvore e a plantinha, a água correndo, e sinta a energia que a natureza pode te trazer. Eu tenho certeza que isso vai ser uma experiência única se você não costuma fazer esse tipo de programa. Parece ser uma coisa tão simples, tão boba, mas que faz toda a diferença. E tudo que eu tô falando aqui, indo muito mais além, tá tudo lá no meu e-book. O link tá aqui na descrição ou no primeiro comentário fixado. Eu tenho certeza que você vai gostar, porque o preço é bom e ele vai te ajudar a ter dias mais serenos. E falando em dias mais serenos e energia, você sabia que a natureza realmente tem energia? Se você é uma pessoa que acredita no lado místico, você já sabe que a natureza ela traz uma energia única para o nosso corpo. Mas se você nunca parou para pensar nisso ou é cético, entenda que a ciência já sabe que estar no meio da natureza reduz o seu cortisol e diminui a sua frequência cardíaca. E ainda ativa o sistema nervoso parasimpático, que é o sistema do relaxamento. Então isso vai muito além do misticismo. Só de estar no meio da natureza, no meio de árvores, no meio de plantas, a pessoa já tem um benefício neurológico e biológico. Mas a virada de chave acontece quando você faz o simples, quando você pisa na terra, na grama, na areia da praia, sabe? No barro. Sabe aquela sensação de alívio imediato? Não é impressão sua. É isso que a ciência já entendeu.
o nosso corpo ele acaba trocando energia na Terra. É como se a Terra fosse uma grande bateria com boas energias. E nosso corpo também está carregado com energias. Só que em muitas situações, essa energia não é legal. Então, quando você pisa descalço na Terra, você acaba descarregando essa energia ruim e recebendo toda a energia boa. É como se fosse um reset no seu corpo, uma troca de energia. Descarrega a parte ruim e recebe a parte boa. E sabe qual é o melhor disso? É totalmente gratuito. Se você não tem a praia por perto, você deve ter um parque nessa cidade, deve ter algum lugar com gramadinho. Experimenta fazer isso. E se você mora, por exemplo, em algum lugar que tem um jardim, uma casa, praia por perto, faz isso quando você acordar. Você vai ver como o seu dia pode ficar melhor. São pequenas coisas que você vai fazendo ao longo do seu dia e ao longo dos seus dias que vão mantendo a sua vida melhor. Você não precisa de muito. Um pouquinho a cada dia já te ajuda. Então já anota aí, luz natural ao acordar, menos tela e mais natureza. Porque a ansiedade reativa, ela vai tentar te convencer que algo ruim vai acontecer. Ela vai colocar tudo aquilo na tua cabeça, aquela bomba. E é nesse momento que o seu cérebro vai se sentir acuado. E aí, é você quem deve tomar a atitude e dar uma pausa para ele, porque ele precisa descansar. Como eu falei, o nosso cérebro não foi feito para receber esse monte de informação durante todo o dia. Então, se você for parar para pensar, talvez não é que algo ruim vá acontecer. Talvez o problema seja que você nunca dê descanso para o seu cérebro. E se você está com dificuldades de largar o celular e de conseguir manter o foco, o livro da doutora Anna Lenk também te ajuda nessa situação. Eu deixei o link aqui na descrição ou no primeiro comentário também. Tem audiobook, tem o livro físico, vale muito a pena. Mas eu preciso te dizer uma coisa. Não adianta você querer se livrar da ansiedade se você não sabe o passo a passo para largar os vícios que causam esse problema. E nesse vídeo aqui, eu explico exatamente o que você precisa fazer para quebrar esse ciclo que está alimentando esse problema da sua ansiedade. Se eu fosse você, eu não perderia. Afinal de contas, a sua paz não tem preço.